Como você está hoje? Hoje eu quero falar com vocês sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 34. Essa passagem ela é bem conhecida pelos cristãos, fala sobre a Santa Ceia. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios e nessa parte, especificamente, ele está corrigindo a igreja de Corinto. Mas o grande tema que gera debate entre os cristãos ainda hoje, não deveria, mas ainda hoje gera, é sobre o que é tomar a ceia do Senhor indignamente. Então, uma grande maioria diz que é por pecado. Se eu peco, eu não posso tomar. Mas se nós formos levar por este lado, quem poderia então tomar? Qual de nós cristãos poderíamos participar da ceia do Senhor, sendo que ainda estamos presos em um corpo mortal que ainda tem parte com o pecado? Nós somos alcançados por Jesus Cristo, o seu sacrifício nos lava, nos redime, o seu sacrifício nos dá direito novamente a estarmos no lugar de filhos. Porém, nós ainda estamos em um mundo que tem parte com o pecado. Então, se nós fôssemos levar por este lado, por essa interpretação, de fato ninguém poderia tomar. Mas a gente tem que entender por que o apóstolo Paulo escreve isso e qual é o contexto dessa história. Naquela época, existia, não era como hoje, que nós íamos até a igreja física, leva um pão, um vinho, e ali nós relembramos o que Jesus fez. Naquela época, eles se encontravam e era feito um culto. Era chamado de banquete do amor, festa ágape. Eles se reuniam, cada um levava um prato e no final do culto eles comiam. Mas o que estava acontecendo? Os ricos iam, levavam comida, eles se esbaldavam de comer, se empanturravam, se embebedavam, e quando os pobres chegavam, eles não tinham mais o que comer. Então Paulo começa a corrigir ali, Paulo começa a questionar se eles não tinham vergonha do que eles estavam fazendo, se eles não tinham vergonha de estar pondo em vergonha os mais pobres, os irmãos mais pobres. Então tomar a ceia do Senhor indignamente é pensar só nas minhas necessidades e deixar a necessidade do outro de lado. Então, quer dizer, eu como, eu mato a minha fome e não me importo com o irmão que está com fome. Eu não olho para a necessidade do outro. Era isso que estava acontecendo ali. Eles comiam tudo e não se lembravam dos outros. E é tanto que Paulo diz, quem tem fome, come em casa. Então, quando eu olho só para a minha necessidade e esqueço da necessidade do meu irmão, quando eu torno a minha necessidade superior à dele, não me importo com o que ele está vivendo, eu estou fazendo de parte do corpo de Cristo de forma indigna. Então isso é fazer parte da ceia de forma indigna, é não olhar a necessidade do outro, é se empanturrar, suprindo a sua necessidade sem olhar para o outro. Era isso, esse era o contexto histórico ali daquela situação de 1 Coríntios. Então que nós venhamos pensar como Cristo, olhando uns para as necessidades do outro, não colocando a nossa necessidade superior à do outro. Lógico que nós temos que cuidar de nós mesmos, sim, mas Cristo, ele sabe muito bem cuidar de todos. Então, se você tem condições, ajude seu irmão, olhe para a necessidade do outro, não seja indigno do nome de Cristo. Honre o nome de Cristo através das suas ações, das suas atitudes.